Saudações, meus amigos do Cantinho Botafoguense. Sejam todos muito bem-vindos. Vídeo rápido, cara, uma pergunta bem direta. Você é favorável a uma eventual saída do Danilo Barbosa para o Fortaleza? Responde aí nos comentários depois. Vamos fazer uma breve avaliação, né? Vou dar o meu breve comentário para ver se a galera aqui concorda ou discorda. Mas antes, claro, não vou deixar de pedir aquele grande favor, aquela ajuda que vocês estão dando aqui ao canal do Cantinho Botafoguense. Então, se você ainda não é inscrito, está vendo esse vídeo em algum momento, pô, dá aquela moral, inscreva-se aí, não te custa absolutamente nada. E claro, independente se você é inscrito ou não, o joinha aqui nesse vídeo é muito maneiro, porque fortalece e faz chegar em cada vez mais botafoguenses. Valeu? Então, dê essa moral aí. Mas bora aí o que interessa, cara. Vamos falar um pouco sobre o Danilo Barbosa? O volante, de 29 anos apenas, cara, eu jurava que ele já beirando seus 30 e pouquinhos, mas não, 29 anos ainda. Chegou no Glorioso ainda em agosto de 2022, cara. Então, tá prestes a completar já 3 temporadas, né? 3 anos no Glorioso. Contrato válido até dezembro de 2025. Logo, né, ele já pode assinar um pré-contrato com outras equipes e sair já para 2026, né? Jogador volante que veio do Nice, de futebol lá no Portugal, outra porra, do futebol francês. Não teve muitas oportunidades lá, já chegou no Botafogo e nesse tempo todo já disputou 110 partidas, marcando 7 gols, de 19 cartões amarelos e, apesar de ser um volantão, cara, jamais foi expulso com a camisa do Botafogo. Pois é, jamais foi expulso. E durante uma parte, né, dessa passagem por General Severiano, o Danilo chegou a ser titular, né? Talvez até por falta de concorrência, de boa concorrência. Afinal de contas, eu considero o Danilo Barbosa um bom jogador, um bom volante. Para futebol brasileiro, atende perfeitamente, na minha modesta opinião. Porém, quando chegou o Gregory, e o Gregory é muito mais marcador, né? Ele perdeu espaço no time titular, mas sempre, cara, com todos os treinadores que por lá passaram, ele sempre teve participações importantes, sempre foi chamado para colaborar, obviamente, na sua posição de origem, volante, e muitas vezes como zagueiro. No ano passado, principalmente, né, houve vários momentos em que ele quebrou o galho ali, fazendo um terceiro, até mesmo com a contusão do Bastos. Esse ano, se não me engano, chegou a jogar de zagueiro central. Então, eu queria ver, porque eu, sinceramente, eu continuo achando o Danilo Barbosa, com a vinda agora do outro Danilo, a permanência do Marlon, a permanência do Alan, eu não vejo o Danilo Barbosa com possibilidade de ser titular do Botafogo atual. Porém, em minha opinião, ele é muitíssimo melhor do que o Newton, por exemplo. E pensando nas 3 competições que nós temos ainda até o final do ano, Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores, eu, sinceramente, não abriria mão do Barbosa, o Danilo. Porque, como dito agora há pouco, além de primeiro volante, e é uma posição que exige muita marcação, e talvez sejam os jogadores que mais rotineiramente sejam suspensos por cartões amarelos, né? Então, pelo menos assim era com o Gregory. Então, eu acho que precisamos tê-lo no elenco para, sempre que necessário for, substituir. E, lembremos, por hora, nós não temos ainda um substituto para o Caio Pantaleão na zaga. O Caio, inclusive, que também pode fazer esse papel de volante, né? Mas, lá atrás, quando o Caio não jogar, meus nobres, nós temos somente hoje o Davi Ricardo como opção, e aí jogando um pé trocado. Eu não tenho nada contra, mas enfim, teria que ser testado. É um jogador também jovem. E mais ninguém. Afinal de contas, eu imagino que ninguém conte com o Serafim, é óbvio. Também imagino que não dá para contar com o Newton improvisado. Desculpa, se o Newton é um jogador apenas medíocre, com muito boa vontade, jogando na sua real posição, né, volante, quiçá cogitá-lo para necessidades, urgências na zaga. Pelo menos essa é a minha opinião. Ou seja, eu digo que o Danilo Barbosa é muito importante para a rotação de elenco, tanto para volante, primeiro volante, até eventualmente segundo volante, e o caso de uma zaga.
Por que nós estamos falando disso também, meus nobres? Porque o Danilo, inclusive, recentemente, eu acho que no final do ano passado ou início desse ano, chegou a ser sondado pelo Grêmio. E ele manifestou, mesmo sabendo que é hoje apenas uma opção de suplente, o Danilo sempre manifestou muito respeito, carinho pelo Botafogo, e à época disse que, se dependesse apenas dele, ele teria interesse em continuar no Botafogo, porque ele gosta do clube, está ambientado à cidade do Rio de Janeiro, a feirinha dele é sempre legal, ele fantasia não, né? Ele sempre veste a menininha dele com a camisa do Botafogo, gosta, tem o maior carinho, sempre publica. Então, assim, hoje em dia também é muito difícil a gente ver jogadores que realmente se identifiquem, que demonstrem, de fato, né, sentimento sincero pelo clube que ele trabalha. Tudo bem, a gente sabe que são negócios, são profissionais, amanhã ele vai estar num rival, né? De uma maneira geral é assim que funciona. Mas quando o jogador sempre demonstra vontade, carinho, poxa, por mim eu continuaria e tudo mais, eu acho que também deve ter um peso. Claro, desde que ele seja minimamente um bom atleta, e que eu julgo que seja o caso do Danilo Barbosa. O fato é que, recentemente, o nosso ex-treinador, Renato Paiva, que não deixa saudade alguma, foi oficialmente apresentado como novo treinador do Fortaleza e já chegou, né, enaltecendo o nome do Danilo Barbosa, que foi, sim, sondado, na verdade está sendo, né, um gerúndio mesmo, sondado pelo Fortaleza. O Botafogo já está ciente e, segundo as últimas notícias, pelo que eu andei lendo, a decisão final caberá ao jogador. Da parte do Botafogo existe, obviamente, o interesse, que eu acho certo, correto, que ele permaneça para a composição de elenco, né? Mas agora a decisão está na dependência única e exclusiva do volante. Eu espero, sinceramente, cara, que ele mantenha, que ele queira permanecer, até porque, com todo respeito ao Fortaleza, todo respeito ao clube do Fortaleza, sair do Botafogo mesmo sendo suplente hoje, eu acho um downgrade na carreira, mas é opinião minha, particular. Lá, obviamente, o Danilo tem muito mais chance de ser titular, para a sequência da carreira, ok, mas ele perde também, isso é um fato, né? Não é preconceito nada, ele perde visibilidade, afinal de contas, e eu não concordo com isso, a grande mídia sempre atende, principalmente, né, o eixo Rio-São Paulo, é onde está a maior parte, né, do que interessa para a televisão, para a imprensa, normalmente. Então, além disso, cara, ele ainda tem chance de disputar títulos no Botafogo. O Fortaleza, com todo respeito, não vai brigar por títulos, né? Isso é um fato também incontestável. Eu acho que o próprio torcedor tricolor cearense sabe disso. Mas hoje a decisão está na dependência do Danilo. De toda forma, se eu fosse Botafogo, já com um contrato, ele já pode assinar um pré-contrato, mesmo que ele quisesse se transferir agora para lá, eu não abriria mão. Eu faria uso do que diz o contrato. Até dezembro você joga comigo. E é claro, meu irmão, estando aqui, eu quero acreditar que, profissional que é, ele não faria corpo mole. E por fim, meus nobres, fica aqui uma situação para a gente pensar, né? Curioso, o Renato Paiva, que sempre, né, sempre aqui no Botafogo, nesses poucos e péssimos 4 meses, fez questão de, como é que eu vou dizer, de exagerar, de insistir com o Patrick de Paula, né, enaltecendo, dizendo que era um projeto particular dele fazer o Patrick voltar a jogar, colocava o cara de camisa 10, entrando todo santo jogo, e aí chega lá no Fortaleza, o nome que ele indica não é o PK, né? Puta merda, é só mais uma prova da incoerência, do quão patife é esse cara. De novo, eu reitero o que eu falei em um vídeo anterior, na verdade foi uma live, né? Eu já sinto muito, cara, meus pêsames da torcida do Ceará, do Fortaleza, que vai passar maus bocados com esse cara. É um engodo, um embuste. Eu queria muito que ele indicasse o PK, até para a sequência do PK. Mas não, ele vem para cá e quer levar o Danilo Barbosa. Ok. Vamos ficar na espera. Mas aí, você, meus amigos, comentem aí. Você é favorável à saída do Danilo Barbosa agora para o Fortaleza ou para qualquer outro clube? Ou manteria ele até dezembro, no mínimo? Vamos lá? Enquanto isso, cara, todo vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, vocês sabem, tem música também. Se liga aí. E todo vídeo aqui tem uma certa
analogia com o tema proposto, cara. Hoje a minha dica musical, que vocês sabem também, já tem uma música no descritivo desse vídeo para você fazer um download. Download não, para você clicar e escutar no seu streaming, né? E aí sim, se você gostar, você faz o download e tudo mais. A dica musical hoje é esse EP que eu acho sensacional, de 94, da banda sueca Satanic Surfers, hardcore e melódico. Esse aqui, esse EP, se não me engano, tem 8 ou 9 músicas, ainda com a formação bem antiga, o vocalista antigo, que não era o Rodrigo, inclusive. Eu adoro esse EP. Porque eu escolhi? Primeiro porque eu gosto, e aqui eu só indico bandas, músicas, discos que eu gosto. E pelo nome do disco, né? Keep Out, mantenha-se fora, né? Fora daqui. Essa seria a minha resposta para uma abordagem do Fortaleza nesse momento. Ó, sai fora, agora o Danilo não está livre, volte em dezembro, e aí se você quiser convencê-lo ou não, é contigo. Então, meu irmão, dica musical para quem não conhece, hardcore melódico de primeira linha, diretamente da Suécia, Satanic Surfers, esse EP, Keep Out. Já está aqui no descritivo, depois você vai clicar, obviamente, depois de se inscrever aqui no Cantinho Botafoguense e de dar o like neste vídeo. Valeu? Então depois me digam, comentem aí o que vocês acharam deste EP maravilhoso, meus irmãos. E no mais é isso, eu aguardo os comentários de vocês, pedindo, reportando aquela ajuda aí para a gente fazer o Cantinho Botafoguense bombar, e em algum momento a gente volta, provavelmente hoje à noite ainda, com o pré-jogo de amanhã, Sport Botafogo. Nos vemos daqui a pouquinho. Saudações sempre alvinegras, galera. Forte abraço.